Bem-vindo a mais um vídeo e que essa mensagem seja uma semente de Deus plantada em seu coração. Eu não sei se você já ouviu ou até falou isso, mas existe uma frase muito repetida hoje em dia que diz assim: Jesus acolheu os pecadores e foram os religiosos que mataram Jesus. Isso se tornou, na verdade, quase um conceito. E as pessoas utilizam dessa má interpretação dos acontecimentos para justificar suas próprias falhas. Mas essa frase, do jeito que é repetida, não está completa. Porque, em primeiro lugar, a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não aconteceu porque ele perdeu o controle da situação. A Bíblia mostra que a cruz já fazia parte do plano de Deus. Em Mateus 16, quando Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz, Jesus o repreende, porque ele sabia que aquele era o caminho determinado. Ele até chama Pedro de Satanás quando repreende no versículo 23. Ou seja, a cruz não foi um erro humano, não foi uma vitória dos religiosos, foi uma decisão divina. Jesus tinha que morrer para nos salvar. Sem o sacrifício, sem a morte de Cristo na cruz, não haveria remissão dos pecados e nem a salvação. Agora, em segundo lugar, Jesus acolhe os pecadores, sim, mas ele não relativiza o pecado. Jesus se assentava com os pecadores, ele acolhia, curava, restaurava, mas em nenhum momento Jesus tratou o pecado como algo normal. Todas as vezes que ele acolhia alguém, havia um chamado claro à mudança. Podemos ver a mulher adúltera, a qual Jesus disse: vá e não peques mais. Para o paralítico que foi curado, ele disse: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então podemos ver que Jesus sempre trazia alguém para perto de si, mas ele lançava uma palavra de mudança, de transformação. Porque quando alguém é tocado por Jesus, quando alguém o conhece de verdade e o aceita, esse alguém não consegue continuar sendo a mesma pessoa. O amor de Cristo nos constrange e nos coloca um profundo desejo no coração de ser igual a Ele. Em terceiro lugar, a radicalidade do ensino de Jesus. Ele nunca ensinou uma fé confortável. Em Mateus 18, ele diz que se o seu olho te faz pecar, o arranca e lança fora. Se a sua mão te faz pecar, é melhor cortá-la. Isso não é uma linguagem literal, mas é uma linguagem de urgência. Jesus está dizendo que o pecado deve ser tratado com seriedade e não com desculpas. Isso demonstra que Jesus entende que o ser humano é falho e que erra e que muitas vezes ele sofre para deixar de pecar. Por isso ele instruiu de uma forma tão radical a eliminação do pecado na vida do ser humano. Em quarto lugar, entendemos então que acolhimento não é permissão. Jesus não acolhia para que as pessoas permanecessem como estavam. Ele acolhia para transformar. A graça de Deus não é licença para continuar no erro, continuar pecando. A graça é poder para viver diferente. Podemos concluir então que Jesus ama o pecador, mas ele não faz acordo com o pecado. Se ele te acolheu, ele também te chama para uma vida transformada. Isso não é rejeição, isso é amor. Jesus te ama tanto que ele te aceita como você é, mas ele quer tanto o seu bem que ele deseja
que você não permaneça como está. Espero que essa palavra tenha falado profundamente em seu coração. Não deixe de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo com quem você ama. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para mais vídeos como esse. E comente se você já ouviu alguém falar isso ou se você também já disse isso. Essa questão de pessoas utilizarem o fato de Jesus ter sido morto, acusado, na verdade, pelos religiosos, pelos fariseus, e ter acolhido os pecadores. Que você possa ter entendido essa mensagem e que ela possa falar no seu coração grandemente. Abraços e fique com Deus.